pessoal, começando mais um Papo Easy. E esse Papo Easy de hoje está imperdível. Nossa convidada, desde já agradecendo muito a presença dela, ela é a Heloísa Garretti. Nosso tema será empreendedorismo e desenvolvimento industrial. Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Deixa eu apresentar rapidamente aqui. Eu vou tentar fazer isso rapidamente, mas o mini currículo da Heloísa é extremamente extenso, então até vou deixar que ela depois entre um pouquinho mais no detalhe. Mas a Heloísa é uma mulher super dedicada, multifacetada, apaixonada por fazer conexões e promover bons negócios com propósito. Além de sua carreira de sucesso em diversos campos, ela é mãe de 3 filhos, que daqui a pouco a gente vai saber o nome deles, é casado com seu sócio, então é sócia 2 vezes, né? Sim. Compartilhando uma vida cheia de desafios e realizações. Seu objetivo é inspirar empreendedores e perseguirem seus sonhos e contribuir com uma sociedade cada vez mais humana. Como presidente da LEAD aqui no Paraná, ela lidera discussões estratégicas, promove desenvolvimento empresarial e em uma década à frente da The Way Group, ela construiu um grupo empresarial diversificado nas atividades de energia, investimentos, tecnologia, SaaS e construção. Explicando um pouquinho para vocês, bem de forma resumida, que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, o que é o LEAD. O LEAD ele é uma organização de caráter privado que reúne empresários e dirigentes de corporações nacionais e internacionais, de destaque nas diversas áreas, em prol do fortalecimento da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor privado. Então, o LEAD ele conta aí só no Brasil com 23 unidades, uma delas aqui no Paraná, do qual a Heloísa é a nossa líder, e também está presente em 17 unidades aí espalhadas no mundo afora, né? São unidades internacionais. Bom, de novo, muito obrigado, é um prazer. Eu queria conhecer um pouquinho mais da Heloísa, a Heloísa mãe de 3 filhos, como que é a Heloísa, qual que foi a trajetória da Heloísa até ser líder da LEAD? Aí é papo para quase um dia, né? Vamos resumir. Vamos dividir isso em uns 5 podcasts, então. Bom, eu sou jornalista por formação, mas sempre atuei na área de negócios. Então, acabei me especializando na área de negociação estratégica, na área de business. Passei um tempo morando em São Paulo, trabalhando para um grupo de comunicação, a Gazeta do Povo. Então, esses 5 anos trabalhando em São Paulo e vivendo o mundo de negócio, São Paulo foi uma grande escola para crescer e para avançar na carreira. Entre 2011 e 2015 que eu fiquei em São Paulo. Lá que eu conheci o LEAD, usava do LEAD para fortalecer meu relacionamento com o mercado lá. Quando voltei para empreender aqui com o meu sócio, meu marido, em Curitiba, em 2014, 2015, nós criamos a The Way, que era, a princípio, uma agência que trabalhava com captação de patrocínios e comunicação estratégica para mercado B2B. O LEAD foi meu cliente na época, e aí foi um processo. Em 2019 eu assumi a presidência do LEAD aqui no Paraná. Então, está completando 5 anos à frente da operação do LEAD. Mas eu sempre trabalhei nas funções executivas, né? Sempre atuando como uma conectora de ideias, uma conectora de estratégia com quem tinha oportunidade e quem tinha necessidade. Mas aqui do Paraná mesmo, você nasceu aqui no Paraná? Sim, nasci em Campo Largo. Campo Largo? Campo aqui Largo. Da região. Aí estudou aqui, se formou aqui. Sim, sou fruto da escola pública, né? Sempre estudei em escola pública, fiz faculdade de jornalismo com financiamento estudantil. Minha família é super simples, não tem história de empreendedores na família, então eu comecei a desbravar aí esse mundo das entidades empresariais com 23, 24 anos, quando trabalhei na Federação das Associações Comerciais. Aí peguei gosto por esse ambiente do corporativismo, do empreendedorismo, e aí foram aí, eu acho que quase 2 décadas já de trabalho. Por que jornalismo? Porque o jornalismo foi uma forma... Eu sempre fui muito curiosa, né? E eu sempre usava da Gazeta do Povo, que chegava aos domingos na minha casa, para entender um pouco de mundo, né? E eu sempre fui muito sonhadora. E eu achava que o jornalismo ia ser uma profissão que eu poderia viajar ao mundo e fazer diferença na vida das pessoas. Então, quando eu decidi ser jornalista, eu tinha uns 14, 15 anos, e eu decidi ser jornalista para
cobrir guerras, conflitos mundiais. Correspondente. Eu queria ser Ana Paula Padrão. Na época ela trabalhava na Globo ainda. Então, meu foco era viver essa aventura do jornalismo, mas Sim. como que o jornalismo transformava realidades. Né? Então, acho que eu sempre tive uma muito forte em mim a missão, né? Que profissão que eu queria ter que fosse influenciar Propósito. com propósito. E aí eu escolhi o jornalismo. Nunca fui correspondente, nunca trabalhei efetivamente no jornalismo, mas eu acho que hoje eu uso da habilidade de comunicação para criar pontes e trabalhar a prosperidade das empresas. Então, querendo ou não, eu encontrei uma missão ali no meio do caminho para trabalhar com a minha função de comunicadora. Então, um sonho é conhecer o mundo, transformar as vidas das pessoas através de levar a realidade de outros locais, fez com que você almejasse ser jornalista, foi atrás do seu sonho, então numa condição, né, de buscar através da escola pública, conseguiu o seu espaço, se formou, em determinado momento você viu, puxa, talvez o jornalismo possa me abrir outras portas que não só o do aeroporto. Eu posso também acessar o aeroporto de outras maneiras. Sim. Como que foi essa guinada ali que você, puxa, aqui eu tenho uma direção que pode me transformar? Quando eu comecei a faculdade com 17 anos e com 18 eu engravidei. E aí quando eu engravidei, meu sonho de correspondente internacional, viajar o mundo acabou, né? Então foi pausado. Adiou um pouquinho. E aí eu comecei a trabalhar, já fazia vários freelas quando já engravidei, comecei a trabalhar desde os 12, 13 anos. Então, na época da faculdade eu já tinha uma vida super ativa, já trabalhava muito. E aí a minha filha nasceu, eu pausei a faculdade, me dediquei para casa, para ela, e aí depois retomei a faculdade depois de alguns anos e me formei com 24, acho, 24, 25 anos. Quando eu me formei, eu já trabalhava na federação. Então, quando eu me formei, eu já estava atuando no meio empresarial. E aí foi uma ordem natural, assim, de começar a trabalhar naquele universo empresarial, e aí foi me tomando conta essa vida business, né? Mas não foi pensado, premeditado, foi acontecendo, né? Só o propósito que foi só premeditado. o propósito que sempre tive uma meta, né? De usar da comunicação para fazer a diferença. Então, qual que é o nome da primeira menina? Isabela. Isabela. E depois? Depois veio o Henrico, que hoje a Isabela tem 20 anos, aí veio o Henrico que tem 6 e o Valentim que tem 4. Então tem uma diferença de gerações 14 ali. anos de diferença entre que eles. legal. Bom, aqui trabalhando com jornalismo, mas já no meio empresarial, no Paraná, e aí surge uma oportunidade para ir para São Paulo. Isso. Trabalhar em São Paulo, que é um outro universo, né? Como que foi isso, Luísa? Foi uma decisão que eu tomei. Tinha uma vaga na empresa para assumir o mercado nacional. Eu não conhecia nada de mercado nacional. Minha filha já tinha 6 anos. E aí eu decidi apostar. O salário era muito menor do que eu precisava para viver em São Paulo. Tinha umas economias. Gastei aquela economia para me ambientar e ficar em São Paulo. E criei uma estratégia de trabalho, uma estratégia de prospecção. Essa estratégia deu certo, dei resultado para a empresa. Fiquei lá por 4 anos. Nesses 4 anos eu vinha todo final de semana ver a minha filha, que ficou morando em Campo Largo. Eu fiz aquele processo que geralmente os homens fazem, né? De trabalhar fora e é visto como, ele está indo lutar pela família, conquistar o melhor, eu fiz. Eu era vista como a mãe que abandonou a filha, né? Por 4 anos, mas deu tudo certo, não abandonei. E foi isso que acho que foi a grande escola, que foi a vivência no mundo executivo em São Paulo, negociando com os maiores players do mercado, que me deu essa autoridade de trabalhar com diferentes públicos, falar de diferentes assuntos. Então, acho que foi uma construção, mas com certeza ter tomado essa decisão de ir para São Paulo mudou a rotina ali da minha trajetória empresarial, né? Da minha trajetória como executiva, como pessoa de negócio, porque eu passei a ver outros universos, né? Pelo Brasil. Minha sede era São Paulo, mas eu acabava atendendo todo o território brasileiro. Então, era dentro de uma semana, acabava indo para 2, 3 estados dentro de uma semana. Então, isso me fez crescer muito, porque fez eu conhecer o país, fez eu conhecer diferentes realidades de negócio, diferentes realidades de mercado. Então, foi um tempo foi um grande intensivo mesmo. Nesse momento, ainda você não tinha fundado a The Way? Não. A The Way, ela surgiu... eu conheci meu marido no trabalho. Isso lá em São Paulo? Sim. Em 2013, a gente se conheceu, trabalhando juntos. Qual que é o nome dele? Leon. Manda um abraço aí pro Leon. Então. Ele sabe que eu amo ele, que tudo que a gente tem construído nos últimos 10 anos é fruto do nosso trabalho junto, né? A gente se complementa muito. Ele é muito
pragmático e executor, e eu sou mais sonhadora e comunicativa. Então a gente se dá é uma boa dupla. Uma boa bicicleta. E aí eu conheci o Leon em 2013. A gente trabalhando junto, a gente acabou começando um relacionamento e ele saiu da empresa porque havia um conflito de interesse. A gente trabalhando juntos, mesmo que não fosse a minha atuação, meu trabalho, privilegiar a carteira dele, poderia ter um conflito. Então ele decidiu sair. Quando ele saiu, a gente abriu a The Way. Então a The Way nasceu em setembro de 2014. Eu continuei no grupo até janeiro, fevereiro de 2015. Quando eu saí, eu fui trabalhar com ele. A gente foi trabalhar juntos. Então, foi um negócio que começou porque a gente se dava muito bem no trabalho, um confiava muito no outro, e aí a gente está aí 10 anos e ampliou daí juntos. Sim, essa confiança. Sim, sim. E o foco tinha um nicho de mercado em específico quando você estava atuando com essas empresas? Ou essa questão mais voltado ao nicho industrial veio depois? Como é que foi essa conexão? A gente sempre trabalhou focado no público B2B. Então, a gente fazia feiras, ações de conteúdo, ações de relacionamento, sempre o nosso foco foi B2B, nunca a gente trabalhou B2C. Então, acaba que naturalmente, né, o produtor, o fabricante precisa se conectar com o mercado, seja no mercado direto de atacado ou com o universo de varejo, mas tem um ciclo do B2B que a gente entendia muito, porque o nosso público era criar conteúdos e criar soluções para que as empresas líderes no Brasil se relacionassem com o mercado do Paraná através dos nossos veículos de comunicação que a gente representava. Então, foi um processo natural que a gente entrasse nesse ambiente B2B e aí, consequentemente, na indústria. Então, você começou a desenvolver todo esse teu conhecimento, esse mercado, né, lá em São Paulo, todo esse aprendizado que depois você pode aproveitar na The Way, né? Sim. E como que foi esse trabalho? Ele era aberto só para grandes indústrias ou vocês também atendiam empresas médias? Também atendíamos médias, pequenas, e aí da necessidade, que a gente via a necessidade de alguns clientes, a gente passou a The Way, que era uma agência de marketing B2B, focada em relacionamento de mercado, ela passou a desenvolver outros negócios, né? A gente encontrou alguns parceiros, alguns sócios estratégicos de operação para cuidar de alguns nichos, e aí a gente acabou capilarizando e a The Way se tornou, não faz mais o trabalho de agência como a gente tinha, como foi no começo, mas se tornou um grupo empresarial com soluções, inclusive, para a indústria. Heloísa, que mensagem que você passa para esse pequeno, esse médio industrial que hoje está vendo essa transição de construir uma marca? Antes muito, né, você até, vou resgatar aqui, esperava a Gazeta chegar em casa. Por que a Gazeta chegava em casa? Porque era o jornalzinho que o jornaleiro ia lá e jogava na sua casa. Hoje tem que buscar no aplicativo, hoje você busca na internet. Muitas vezes uma marca é divulgada através de um influencer. Como que você, quais as dicas que você dá para esse pequeno e médio para poder construir uma marca que ajude ele a vender, a conquistar o mercado? Eu acho que nunca a credibilidade foi tão importante, né? Sim. E quando a gente vive num ambiente de influência, que todo mundo é um comunicador, que todas as pessoas passam a ser veículo, isso é um grande risco, inclusive para quem está começando a construir uma marca. Então, eu acho que nunca... quando o jornalismo ele produz um conteúdo, o jornalista assina um conteúdo, seja numa revista, no jornal, na rádio, num site, ele é responsabilizado pelas informações que ele coloca. Um influenciador, alguém das mídias digitais, ele não tem... ele está exercendo a sua opinião. Né? Ele não tem, muitas vezes... Não tem um compromisso. Não tem um compromisso com a veracidade dos fatos. Né? Então, eu acho que a gente vive nos últimos 10, 15 anos um grande retrocesso. Então, quando a gente fala do movimento de fake news, hoje, assim, uma informação equivocada, uma informação errada destrói o mercado. Sim. Então, porque as pessoas vão ver a primeira informação, depois não vão ver a errata, né? Sim. Só que quando você trabalha com um veículo de comunicação de credibilidade, que tem cuidado com o conteúdo, esse conteúdo é apurado. Quando você fica se informando ou sendo influenciado
por informações que você não sabe de onde vêm as fontes ou de onde vem a manipulação desses dados, a pedido de quem, por influência de quem, às vezes quem está pagando mais, né, você acaba colocando o seu negócio em risco. Então, acho que o recado, né, principal assim, para quem empreende, quem está começando um negócio e para quem tem seu negócio de forma legítima é cuidar aonde você coloca a sua marca, cuidar com a reputação do ambiente que você vive. Né? E qual que é o papel de uma boa agência nisso? Eu acho que é criar uma estratégia correta, né? Entender qual que é o problema, né? Qual que é a dor desse cliente, para entender que ferramentas que você vai usar para ajudar nessa dor. Né? Se o problema da empresa é construir reputação, quais são as ferramentas que você usa? Se é construir um posicionamento para atingir players específicos, tem ferramenta para isso, tem estratégia para isso. Né? Eu acho que a estratégia nunca teve tão em alta. E quando a gente vê um universo super conectado, muita informação, aí chat GPT, eu acho que nunca o humano, o olhar humano vai ser substituído, né? Então, por exemplo, como jornalista, eu sofro vendo algumas pessoas dizendo, não, mas agora não precisa mais do redator, coloca no chat GPT, ele faz tudo. Eu falo, não, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca precisa desse olhar humano, dessa sensibilidade, do olho no olho, porque é isso que cria vínculo de confiança, né? Eu acho que nunca, eu acho que todo esse emaranhado de coisas que vêm para facilitar a nossa rotina e nosso dia a dia, tem aí um ponto muito importante para quem está buscando se recolocar, para quem está buscando desenvolver uma carreira no ambiente executivo, que é os soft skills e as habilidades comportamentais. Né? Eu acho que isso ninguém vai tirar da gente, essa habilidade do relacionamento, os insights, né? Tá preparado para ter insight de qualidade, seja para um cliente, seja para um fornecedor, seja para construir um negócio junto. Então, eu acho que o humano, dentro desse universo que a gente vive de tanta informação, essa explosão de acesso à informação que a gente tem, nunca o humano e a sensibilidade foram tão importantes. A gente já abordou em outros episódios aqui a questão da tecnologia, da inteligência artificial. E se a gente for fazer um retrospecto lá, Heloísa, lá da revolução, quando saiu das mãos do artesão, que fazia aqueles produtos e ele se relacionava direto com o cliente, ele recebia a demanda, ele entregava o cliente, só que ele não tinha poder de escala. Sim. O que aconteceu? Aquela tarefa foi para um outro ambiente, quebrou aquele serviço em várias pequenas etapas, e essas pequenas etapas outras pessoas menos qualificadas puderam executar. Mas o artesão não deixou de ter importância, porque tem a questão da criatividade. A tecnologia, ela deve ser utilizada para automatizar tarefas banais, Sim, com certeza. repetitivas, né? Mas o pensar, a emoção ainda está muito com a gente, sim, né? Sim, Esse olho, exatamente isso, porque eu acho que facilitar, né? Hoje a gente trabalha com ferramentas de gestão, com BI, isso tudo é ótimo, porque em vez de eu ficar analisando uma planilha e vendo dados, já está lá o dado pronto para mim. Então, eu não preciso ficar pensando em como, mas raciocinar esse dado, criar estratégia para usar esse dado da forma mais assertiva para o negócio, a máquina não vai fazer para mim, o robô não vai fazer. Ele pode me dar insights, inputs, com base nos dados, que vão ser importantes, mas a decisão é minha. A decisão, a visão, isso ninguém vai tirar, né? Então, acho que cada vez mais a gente migra para um ambiente onde o artesão de ideias, a concepção de conteúdo, vai ser muito mais valorizado, né? Porque o rotineiro vai ter uma máquina que vai fazer. Agora, o olhar humano, a sensibilidade, a criatividade, isso não vai ter máquina que substitua. Eu acredito nisso. Nós também. E a Dewey, hoje, ela continua atuante? Sim. Qual que é o mercado hoje que a Dewey Hoje a Dewey é um grupo empresarial, né? A gente tem uma comercializadora de energia, a gente é representante da Engie aqui no Paraná, então todo o Mercado Livre, que é uma solução para as empresas otimizarem custo e reduzirem a conta de energia, que muitas vezes é um principal gasto ali na folha de insumos. A gente está no Mercado Livre com a Simos Energia, que representa a Engie aqui no Paraná, todo o território do Paraná é nosso, com a comercialização de Mercado Livre. Nós temos a Smart Capex. A Smart Capex é uma empresa de inteligência que otimiza Capex industrial, seja para uma implantação ou seja para uma expansão industrial. A gente tem ferramentas de gestão, atuação e decisões estratégicas que otimizam a operação de qualquer tipo de indústria. E aí a gente tem duas empresas de tecnologia, o CityMatch, que é um software que cruza dados públicos para trazer uma inteligência para as cidades.
onde a gente conecta o poder público com a iniciativa privada para ver um lugar para a instalação de uma indústria, um melhor escoamento logístico, maior IDH. Então, a gente consegue dar inteligência para a instalação e para investimentos dentro de cidades de todo o Brasil. A Gear Up, que é um CRM de vendas, um CRM comercial, onde a gente otimiza todo o processo comercial, que é uma dor, muitas vezes, dos pequenos e médios negócios. Ali a gente só atende indústria. E o Lead, que faz parte desse ecossistema. Então, hoje, essas operações que a gente tem dentro do nosso guarda-chuva, que é focado no mercado B2B. Você comentou o mercado livre de energia, né? Isso até há pouco tempo atrás, eu digo 1 ano, 2 anos atrás, era acessível só para grandes empresas. E isso vem mudando bastante também, né? Essa democratização é ótima, porque o consumidor ele escolhe, né, qual é o fornecedor que mais é adequado para a realidade dele, ele consegue entender, otimizar o consumo, e tem empresas que fazem um trabalho específico de otimização de custos, então dá mais previsibilidade, fica menos volátil, né, a sua fatura de energia. Então, com certeza é um mercado que abriu para otimizar ainda mais os processos industriais, o custo do processo industrial. E aí veio a necessidade não só de atuar dentro da The Way, mas também conectar outros empresários, outras empresas que têm um propósito, né? E formar e participar dessa conexão. Explica um pouquinho como atua e como funciona o Lead. Então, o Lead ele é um grande ecossistema de empresários, né? O Lead nasceu há 20 anos, 2003, 2023 faz 20 anos, nasceu em São Paulo com o propósito de conectar os líderes, os grandes líderes, né? Porque hoje você tem entidades que cuidam de setores específicos, são do transporte, da indústria, da tecnologia, mas aonde que esses empresários se encontram, onde eles se conectam, né, para você fazer da indústria, fazer negócio com a tecnologia, fazer negócio com a logística. Então, aonde que eles se encontravam, os decisores, porque ficava o relacionamento entre esses empresários ficava muito entre o comprador e o vendedor, né, mas estava lá em cima da cadeia, muitas vezes não chega para o dono, para o CEO, para o presidente a melhor decisão, a melhor oferta, a melhor solução, né? Fica muito ali na linha da confiança da direção. E o Lead nasceu com esse propósito, conectar os grandes empresários. Isso começou em São Paulo, esse movimento. Há 10 anos entendeu-se que o Brasil é um continente e fazer, por exemplo, uma farmácia Pague Menos lá no Nordeste e Panvel no Sul, vende a mesma coisa, tem os mesmos fornecedores, mas o jeito de vender, o relacionamento é totalmente diferente. Ainda mais no Sul, no Rio Grande do Sul, que eu sou de lá, eu sei que lá é o nicho diferenciado. O Lead capilarizou e criou essas unidades regionais justamente para multiplicar o que já estava sendo vivenciado em São Paulo, de conectar esses líderes empresariais. Aí essas unidades multiplicaram pelo Brasil, seguindo a vocação de cada território, o jeito do presidente operar. Tem presidentes que têm uma função, uma atuação mais política, que fazem uma rotina que não tem uma intensidade de agendas tão grande, outros levam com mais intensidade, fazem mais eventos, mais agendas. Então, respeita-se a vocação ali do território, mas também o perfil do presidente direciona muito o formato de atuação. Então, esse é o ecossistema do Lead. Então, a gente promove uma agenda de conteúdos que são estratégicos para o decisor tomar decisão e ter insights estratégicos de mercado, e também agendas que promovam esse relacionamento entre os líderes, né? Porque a dor do empreendedor é a mesma, depende se ele está começando, se ele é pequeno, se ele é grande, muda o tamanho do bolso e o tamanho do problema, mas a dor é contratar, reter, diversificar, operar, né? Quem empreende no Brasil é um vencedor, né? Sim. Então a gente multiplica cria esse relacionamento para criar até que quase uma ajuda assim, mútua entre os empresários, né? Eles se conectam para prosperar. Então, esse é o ambiente do Lead, é um ambiente de conexão e de propósito. Ele é um ambiente fechado? Ele é exclusivo para membros, é um sistema de membership que sustenta a operação. Então, as empresas, no Paraná, a gente tem 2 categorias, o Lead Empreendedor, para empresas que faturam até 30 milhões por ano, e acima de 30 milhões, que a gente chama Lead Global. Então, são duas formas de acesso. O Lead Empreendedor tem uma trilha de conteúdo, uma trilha de
condução desse empresário dentro da entidade, porque entendemos que ele precisa de mais suporte, mais ajuda, mais multiplicar aquele negócio. E o Lead Global tem uma trilha, uma constância diferente. Então, a gente atende 2 públicos específicos. E a ideia é que esse pequeno, esse empreendedor se torne um grande. Então, esse é o nosso foco. Migrar ele. É. E como que é uma agenda, só para o pessoal que está assistindo a gente, né? Então, que ele é um médio empresário, um pequeno empresário, um empreendedor que está dentro dessa categoria. Como que funciona? Tem uma agenda anual, tem encontros? Tem uma agenda mensal, né? Aqui no Paraná a gente tem uma sede física, a Casa Lead, que fica aqui pertinho da sede do podcast. Na Casa Lead a gente criou um ambiente de convivência, então a gente faz a maioria dos eventos ali, nosso time fica ali, a gente tem hoje um time dedicado só para o lead, então para conteúdo, para relacionamento, para cuidar dessa base de filiados. A gente está com uma base de 470, 480 membros, então a gente tem um time que cuida disso. Então aqui no Paraná a gente tem um grande ecossistema, independe de uma agenda de eventos, a presença e a participação desse membro. Tem vida própria? Tem vida própria. A gente tem uma agenda sim para conectar, mas essa agenda acontece 2, 3 eventos por mês. Mas a constância ali do trato do dia a dia, da rotina com os filiados é diária, né? Então a gente está ali de segunda a sexta trabalhando por eles. Então é um grande ecossistema mesmo. E aí a gente tem ações de conteúdo que a gente valoriza as empresas que estão ali dentro, conta cases de empresas paranaenses que são destaque. Então a gente também tem um movimento de valorizar e exponenciar essa marca do Paraná, né? Essas empresas paranaenses que ganharam o Brasil, ganharam outros territórios, mas que nasceram aqui no Paraná. Eu não sei se você pode citar algum nome, enfim, mas algum case que você pode trazer de exemplo que começou lá tímidozinho e vocês conseguiram desenvolver ele conseguiu migrar de categoria e hoje ele consegue ter uma abrangência muito maior do que quando ele começou com vocês. Tem vários, assim, né? Imagino que sim. Mas um que a gente tem autorização para falar, muitos a gente, né, não pode expor, mas assim, teve um case que até quando a gente tinha Lead Futuro ainda, no passado a gente tinha uma categoria que era para jovens líderes, que é a Cautim Fertilizantes, uma empresa que estava passando por uma transição, e a gente ajudou, vendeu mais do que podia entregar. E a gente tinha um faturamento de 17 milhões naquele ano, não lembro o ano, de 2020, eu acho, 19, 20. E aí a gente ajudou ele porque ninguém queria trabalhar em Rio Branco do Sul. Né? O pessoal do calcário fica... Aí ele conseguiu contratar uma empresa de hunting para fazer as contratações eficazes. A gente orientou uma empresa de otimização de processos para que eles fizessem a otimização da planta industrial para conseguir entregar o que eles tinham vendido. Hoje essa empresa está faturando 600 milhões, dobra todo ano, expandiu o mercado, está crescendo até para o Mercosul. Então, assim, é uma empresa que cresceu. Foi o lead que fez ela crescer? Não. Mas ele ter acesso às informações que ele teve, ele está dentro dessa rede, com certeza ajudou a multiplicar o negócio. Então, esse é um case que começou pequenininho e migrou, e a gente tem o maior orgulho de ter eles com a gente. E aí volta lá pro que a gente começou a conversar, né, Heloísa? 14 anos, 15, com o propósito de ser jornalista, mas justamente conectando e transformando a vida das pessoas. Mas agora essas pessoas são pessoas jurídicas, né, que se conectam ao lead de alguma forma, elas chegam com problemas, com incertezas e faz uma trilha lá junto com vocês. E a gente se apoia muito nas experiências de outros que já passaram por aquilo que a gente já passou, né? Sim. E aí vocês desenvolvendo essas empresas. Muito legal porque existem várias, eu não digo várias, mas existem outras entidades que têm quase que não são iguais, mas são semelhantes no propósito. Você pode ter a Anshan, por exemplo, você tem a própria FIEP, você tem a própria Abimac, cada uma com seus propósitos e fins específicos, mas são fóruns, né? O IBGC também, que forma de governança, mas ele ter aquele fit, né, com a proposta de vocês faz toda a diferença. E como que essas empresas se conectam a vocês? A gente não tem uma prospecção ativa, a gente não busca as empresas, então assim, a base cresce pela base. Então, praticamente todos os membros trazem outros membros porque vê resultado do negócio,
vê que estar ali tem feito a diferença, então a gente recebe muitas indicações dos próprios filiados que trazem um fornecedor, trazem um parceiro, trazem um cliente, então a gente só cresce de forma orgânica, a gente não prospecta. Então, a gente tem muito cuidado também de crescer, não crescer a qualquer preço, de trazer todo mundo para dentro. Tem que ter afinidade, a empresa tem que ter troca, então a gente faz uma curadoria também das empresas que fazem parte desse ecossistema. Vai somar, essa empresa vai somar para o ecossistema, vai fazer diferença, vai ser uma empresa que agregue, então a gente tem bastante cuidado com essa legitimar quem está ali dentro, então esse é um cuidado que a gente tem. Então geralmente tem um processo que as pessoas que querem mais informação podem acessar o site e se cadastrar, e aí o nosso time faz uma reunião, entende a empresa, entende qual que é o propósito, por onde que ele veio, mas geralmente é por indicação. Que uma das melhores formas de a gente obter membros é para indicação, né? Porque ninguém indica uma coisa que não gostou, né? Que não faz sentido. E eu sempre digo que gente boa traz gente boa, né? Então, a gente tem crescido ano a ano porque gente boa traz gente boa. Então, é uma linha, uma roda constante, né? De trazer pessoas que vão agregar, que vão somar, que veem no nosso propósito, sentido. Então, se a pessoa chega e diz, eu estou indo porque eu quero medir quanto que eu vou vender estando aí dentro, que eu quero, nem entre, porque não é esse o propósito, né? Você vai vender, é uma consequência. Fazer negócio é uma consequência do relacionamento que você criar lá dentro, dos insights que você vai ter para o seu negócio. Quantos negócios que entraram ali de uma forma e deu uma reviravolta, a pessoa teve um insight ou construiu uma sociedade com alguém que conheceu ali dentro, vários cases desse sentido. Mas a pessoa tem que estar envolvida, né? Isso faz a diferença. Bom, então trabalhar em grupo para gerar resultado, né? Gerar mais eficiência. E falar em eficiência, Luísa, como é que você enxerga esse panorama atual, onde a gente tem uma série de situações, acabamos de sair de uma condição bem crítica, que foi toda a Covid, toda a pandemia. Aí alguns acharam que ia quebrar, mas é onde venderam mais, né? Nunca venderam tanto quanto na Covid, porque as pessoas ficaram em casa e acabaram consumindo mais. Aí se prepararam para um momento e agora está dando um passinho atrás. Como que você está enxergando assim os próximos anos? Assim, como que você acha que esse mercado vai se ajustando aí? Eu acho que o mercado de consumo ele está aquecido, né? A gente viveu um período de altos e baixos, e aí a gente teve aumento dos preços dos insumos, falta de mão de obra, então cada mercado se comportou de uma forma. Mas eu vejo que, por exemplo, o plano de industrialização do governo federal, ele vem a fortalecer e impulsionar a indústria. A gente estava precisando de uma ferramenta para impulsionar a industrialização do Brasil, acho que vem em boa hora, mas não é só isso, né? A gente precisa entender o que muda com a questão tributária, com a reforma, a gente precisa de mão de obra mais qualificada, a gente precisa atrair investimento externo para o Brasil, então acho que a gente tem um momento muito propício para a área de energia, para a área de alimentos, né? O mundo está de olho, eu tenho viajado bastante representando o LEAD em diferentes fóruns mundiais de economia, e isso é muito latente, assim, o mundo está vendo o Brasil diferente, né? O Brasil está sendo colocado na área das energias renováveis como uma nova fonte de energia do mundo, né? Pelas nossas riquezas naturais. Como que a gente vai usar isso? Como que a gente vai ser inteligente para usar esse ativo que é só nosso, né, só do Brasil? A questão do agronegócio, da produção. A OCDE diz que a produção de alimentos em 10 anos tem que crescer 20% para atender a demanda mundial. Para poder alimentar. Como que a gente vai alimentar? Tem fazendas, tem propriedades no Brasil que tem 5 safras. Mesmo território, sem desmatar, sem prejudicar o meio ambiente, que consegue produzir 5 safras. Então, assim, 5 produções diferentes, diversificar a produção. Então, eu acho que é isso, é ter inteligência, né, para tomada de decisão, ter acesso a dados estratégicos que um ambiente como o LEAD proporciona, mas também estar atento aos movimentos do mercado, se antecipar a movimentos do mercado. Então, muitas vezes eu vejo que o empreendedor ele fica correndo atrás da sua dor, apagando incêndio. E não tenho tempo, né? Quando eu escuto não tenho tempo, é pior. Eu adoro esse tema. Se não tem tempo, você não vai crescer, porque você está envolto na tua rotina ali, você não está olhando para fora, né? Então, eu acho que a gente tem que ter tempo para ver o diferente, para ver o novo, para planejar, para estar inserido em ambientes que você cresça, né? Então, acho que a gente vai estar vivendo um período agora de
um pouquinho de retração, algumas atividades, ajustes em alguns setores, mas a tendência das taxas de juros cair é muito boa para o setor de consumo, então acho que vai ter um equilíbrio. Ter um Banco Central independente no Brasil é um grande ativo, né? Porque a gente não tem uma interferência direta de governo dentro da nossa política econômica, então isso é bom. Então acho que a gente tem aquela história de olhar o copo cheio e o copo vazio, né? Na Covid, muita gente se desesperou, mas muita gente cresceu e potencializou seus ganhos. É a mesma coisa agora, né? Eu acho que ter informação, ser estratégico, e você estar inserido no mercado que você confia no seu taco, sabe o que você entrega é bom. Se não for, procure melhorar, mas estar envolvido com pessoas que te fazem crescer, com pessoas que te acrescentam, eu acho que é aquele papo de não tenho tempo, tipo, veja onde você está gastando seu tempo, né? Todo mundo tem 24 horas, por que alguns conseguem multiplicar seu tempo e prosperar, né? Eu acho que a lei da prosperidade é isso, é você saber fazer as escolhas certas. Sabe, esse tema é bem interessante para nós, bem caro para nós, Luísa, porque às vezes a gente se depara com algumas situações que o empresário, poxa, se não sou eu fazendo, a coisa não funciona, não anda, eu tenho que estar em todos os processos, tenho que acompanhar em tudo. Como que o LEAD ajuda esse empresário a dizer, olha, forme pessoas que possam te suportar e comece a olhar para fora, para poder justamente te apoiar nessas experiências em crescer? Eu acho que assim, quando o empreendedor começa pequeno, eu comecei muito pequeno, né? Quando você começa pequeno, você tem... É natural que você queira autogerenciar e descer para o processo e cuidar do detalhe. Até necessário. Quando você começa pequeno, assim, só que quando você vai crescendo, você tem que entender que você precisa de pessoas melhores que você. Assim, eu fazia tudo sozinha. Agora eu preciso da pessoa melhor do que eu na comunicação, preciso da pessoa melhor do que eu no comercial, melhor. Aí você cria uma rede dos melhores, contrata direito primeiro, né? Contrata via processo efetivo, não ficar contratando quem indicou, porque é amiga do amigo, porque é o filho de não sei quem. Contrata pessoas que têm um perfil para as suas necessidades. E aí você tem hoje, eu era, por exemplo, uma pessoa que era super cética a coaching, a mentor, a consultorias. Hoje, grande parte das soluções que eu preciso implantar nas operações para ser rentável e para eu ter tempo de pensar e ter estratégia, eu venho suportada por consultorias, por mentores, por auditorias, porque pessoas que vão ter a visão de fora. Então, assim, para mim, hoje, eu vejo como um ativo pagar para ter uma informação de qualidade. Pontual. Pagar para resolver aquela uma dor. Porque tem gente muito boa e muito capacitada para resolver coisas que às vezes está na tua frente e você nem olhou para o problema. Ou você está maximizando um problema que a solução está do teu lado e você não vê. Então, acho que esse olhar externo para quem está começando e contratar uma boa consultoria jurídica, um bom consultor de orçamento, uma boa pessoa de marketing, que vai te dar um direcionamento, cria estratégia e você executa, porque tem uma visão de fora, tem bagagem para isso, né? Já vivenciou a tua realidade em outras situações. Então, eu hoje sou uma pessoa que invisto muito em consultorias, porque elas facilitam muito o processo. Porque eu sou uma pessoa que não fez, vou lá e faço. E você acaba desestruturando a equipe, você acaba não conduzindo da melhor forma, se estressa, daí você perde um funcionário bom porque você agiu de forma equivocada, porque você quer resolver rápido, do teu jeito. Então, eu estou num processo, né? Mas é um processo muito natural para quem começa muito pequeno. Né? Quem não vivenciou uma estrutura grande, ou como eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa de processos e gestão. Eu sou uma pessoa da criação, da criatividade, do relacionamento. Então, quando eu tenho que descer para o processo, é diferente. Porque meu time é outro, meu jeito de resolver é diferente. E aí você acaba atropelando. E não é legal. Então, acho que quando você cria uma rede de apoio que te ajuda a suportar o crescimento. E também, não só o crescimento, mas quando ajuda a te suportar na dor. Quando o negócio não está indo bem, você diz, opa, eu acredito nesse business. Como que eu faço para ele melhorar? Muitas vezes o problema está em você. Então, acho que isso para os pequenos e para os médios, acho que é um ponto de reflexão importante. É porque, por mais que a gente queira, às vezes as coisas não são no nosso tempo, né? Sim. São no tempo que precisam ser. Ou o tempo do mercado atropela o nosso tempo, ou o tempo que precisa ser, você precisa acelerar, né? Então, eu acho que a ordem do mercado dita as coisas, eu penso dessa ele forma. Que puxa, né? Só que hoje a gente vive uma discussão que a gente já teve aqui também num outro episódio, a gente vive com várias gerações no mesmo ambiente.
Então, hoje, né, o mercado exige, né, que as pessoas trabalhem até mais tarde. Então, você tem uma pessoa que é quase que um baby boomer, que ainda está no mercado com 65 anos, e tem a pessoa que está começando com 17. Só que a maneira de ver, as interações são diferentes, né? E você formar uma equipe coesa para puxar um negócio, né? Ainda mais com você ali, é um desafio. E aí é trabalhar a cultura, né? Mais uma vez, tipo, pessoas que sabem trabalhar, incorporar e podem te ajudar nessa gestão de cultura, eu acho que é trabalhar a cultura. Eu acho que as pessoas têm que acreditar nos projetos que elas estão inseridos. Então, assim, eu sempre digo pro meu time, se chegou, tipo, não faz sentido você ter que trabalhar, tipo, ai, que saco que eu tô indo, ai, que hoje o que eu tenho que fazer? Cara, não, vamos conversar, a gente ajuda, tem que fazer sentido, tem que chegar todo dia com um brilho no olho, porque não é pelo dinheiro. Não pode ser pelo dinheiro. Claro que você tem que dar assistência, ter um ambiente de trabalho bacana, mas o dinheiro pelo dinheiro, quanto mais você ganha, mais você pode gastar. Assim, tem que ter vocação, tem que ter propósito. As pessoas têm que acreditar na missão da empresa. E se a missão da empresa for fazer xícara, fazer a melhor xícara, xícara mais legal, porque eu adoro chegar e ver todo dia as xícaras saindo bonitinhas. Tem que ser bacana, porque a hora que perde o sentido, ou estou indo pelo dinheiro, ou estou indo... Nossa, você está vendendo o teu tempo, né? Sim. Esse tempo não vai voltar o dia de hoje. Tem que curtir o que você faz. Então, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais se enquadrar dentro, entender a vocação daquele negócio, entender que não é o lucro pelo lucro, tem um sonho envolvido, tem um projeto maior. E se for fazer xícara, cara, essa xícara emprega quantas pessoas? Quantas pessoas vão sentar, tomar um café e vão ser felizes com essa xícara na mão? Tem um jeito de você ver cada negócio, por mais simples que ele seja ou por mais complexo que ele seja. Então, eu acho que está muito dentro do olhar do que a gente vê o negócio. E esse negócio tem que ser olhado, não é só pelo dono, para quem está no conselho, ou para quem tem os dividendos naquele negócio, mas é para quem serve o café. É por quem limpa aquele chão, é por quem trabalha na estratégia, para quem carrega o caminhão. As pessoas têm que estar envolvidas. Se não tiver envolvimento com a causa, as pessoas estão ali só pelo dinheiro, e daí tem... alguém oferece 10% a mais, vai, ou um benefício a mais, vai. Então, assim, e eu vejo que hoje essa é a principal dor das empresas, reter e contratar. Né? Qualquer tamanho de empresa, reter e contratar. Quando você perde um funcionário bom, um colaborador que realmente colabora com a função da empresa, é muito difícil recolocar, recontratar, treinar de volta. Então, assim... A curva de aprendizado. A curva é muito desgastante para quem está liderando. Então, eu acho que a gente tem que investir cada vez mais nas pessoas entenderem o propósito. Né? E isso você consegue ver nos primeiros 2, 3 meses. Se você não identificou ali, você vê que não vai funcionar e aí você nem perde mais tempo, nem o teu, nem da pessoa. Então, eu acho que as pessoas cada vez mais estarem entendendo por que elas estão fazendo aquilo. Se é apertar um botão, o que esse botão vai fazer? Se é criar um conteúdo, por que esse conteúdo vai fazer a diferença? No nosso caso, eu sempre falo, a gente não faz evento, a gente cria estratégias para que as empresas tenham acesso a insights específicos e tomem as decisões corretas. E isso é um movimento de multiplicação no mercado. A gente não está ali para fazer evento, a gente está ali para criar um movimento. A gente usa uma ferramenta que é fazer um evento, mas não é, a gente não fazemos eventos. O evento não é o fim. Então, isso que é uma máxima, né? Tipo, a hora que a gente chegar e tá virando commodity, eu vou fazer evento, qual que é o próximo, não é legal. Tem que ter qual que é o aprendizado, qual que é o contexto, o que multiplicou da informação que essas pessoas tiveram acesso naquela manhã, naquela tarde, naquela discussão. Então, eu acho que é muito disso, assim, as pessoas têm que entender, e aí vai desde o chão de fábrica até quem toma a decisão, que é o gestor da empresa. Né? E muitas vezes a empresa perde sentido. Né? Aquele negócio perde sentido, a pessoa diz, putz, já foi legal, mas agora já virou não está mais fluindo. Cara, vende, faz uma fusão, tem alguém que sempre vai ter alguém disposto a olhar o teu negócio. Então, acho que também são ciclos, né? Eu acredito muito no ciclo. Assim, tem ciclo que você gosta de alguma coisa, tem ciclo que você gosta de outra coisa. Então, eu acho que hoje também vê um movimento muito grande de fusões e aquisições no mercado aqui paranaense. E é isso, assim, às vezes cansa, às vezes o sucessor não tem um sucessor, às vezes a pessoa quer curtir o dinheiro que ganhou, que trabalhou a vida inteira, mas não tem para quem deixar, tipo, vende, vai, sabe? Então, eu acho que tem casos e casos, mas assim, o propósito tem que estar muito claro. Desde quem vai trabalhar apertando o parafuso, servindo café, até quem vai tomar decisão sobre a vida das pessoas que dependem daquele negócio. E aí vem aquilo que a gente estava construindo lá no início, que
porque quando aquelas atividades foram para a indústria, eram tempos modernos. Cada um fazia aquele movimento, não sabia nem porquê. Sim. E hoje não. Hoje todo o trabalho tem que ter um significado, Sim, né? Que é sim. justamente para poder agregar e a pessoa se sentir feliz fazendo aquilo que ele Sim. faz. Mas quando você olha para uma indústria, às vezes isso é difícil, né? Porque a indústria acaba tendo aqueles processos repetitivos, mas mesmo assim, dentro da indústria, é possível você trazer essa cultura de propósito, Heloísa? Eu acredito que sim, né? Porque quando, por exemplo, você vê quando vamos pegar uma indústria automotiva, né, que tem um processo fabril bem definido. Se aquele pai, se aquela mãe que ganha 2, 3 salários mínimos para estar lá naquela função, se ela se sente feliz, grata por ter aquela função, para ela decidir o que coloca na mesa da sua família, o que ela compra no mercado, ela não tem que viver de assistência de uma Bolsa Família ou de uma doação, esse é o propósito dela. E ela, se ela entender isso, se tiver paixão por sustentar a família, essa pessoa não vai lá só para apertar um botão, ela vai feliz porque ela está se sentindo com poder em casa de decisão do que a sua família vai comer, decisão de que comprar um presente para o seu filho. Então, eu acho que esse também é um motivador, é um motivador da existência, de proporcionar o melhor para sua família, melhor para o seu entorno, para seus pais, né? A gente vê muitos jovens que começam a trabalhar para ajudar em casa. Então, eu acho que esse também é um motivador, né? E eu acho que a função do empregador, a função da indústria, ela é muito nobre, porque apesar de ser um processo repetitivo, você muda a realidade das pessoas. Sim. Você tira, e assim, quantas pessoas que a gente tem cases enormes, assim, que começou como aprendiz e virou CEO, começou como aprendiz hoje diretor, começou como aprendiz e virou sócio. E eu acho que é sobre isso, né? A pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa muito simples, que ela não tem estudo, que ela vive numa situação de vulnerabilidade, a gente tem casos lindos que a pessoa se inspirar e dizer, não, um dia eu vou ser presidente, um dia eu vou ser CEO, um dia eu vou sentar nessa cadeira, um dia eu vou decidir. E a gente vê muito crescimento, né? Muitos casos para as pessoas se inspirarem. Então, é aquela história, né? Ou eu vou viver, ai, nossa, eu vou ter que trabalhar hoje, ai, pego o ônibus, ai, meu Deus, faço a mesma coisa, ou, nossa, que incrível que eu vou trabalhar hoje, e dia 30 eu vou ter meu pagamento, e vou comprar um presente para meu filho, vou no dia de ir no mercado, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, o dia do supermercado era maravilhoso. Então, assim, isso que eu acho que é o maior motivador, né? E as pessoas veem, ou, ai, meu Deus, tem que trabalhar mais um dia, ou, nossa, que incrível que eu vou trabalhar mais um dia, né? São a mesma coisa, a mesma função, você pode ver de jeitos diferentes. Perspectivas diferentes. Heloísa, o papo tá bacana, já tá avançando bastante, e eu não podia deixar de discutir um tema, aproveitar a tua presença aqui, que é a importância do planejamento para o sucesso das empresas. A gente falou, né, que muitas vezes o foco está no apagar o incêndio todo dia. Porque até um tempo atrás, né, quando eu ainda comecei minha carreira, 28 anos atrás, se falava naquele planejamento estratégico para 5 anos e uma visão, eu quero estar entre as 10 melhores do mundo até... Hoje, como é que você enxerga essa questão do planejamento, desde a questão do planejamento estratégico, mas esse planejamento depois que vai um pouquinho mais ali, cara, vamos discutir o mercado, o quanto a gente pretende vender, que mercado a gente vai abrir, como que você entende o papel do planejamento? Eu acho que a gente tem, independente se é serviço ou se é indústria, a gente tem que ter um norte, né? Sim. Eu acho que, assim, histórico conta muito, né? Mas momento de mercado e momento econômico, independente de você estar inserido, também conta. Só que essas informações, elas são muito voláteis, né? Uma crise financeira, uma crise global como a pandemia, mudança de governo, sempre tem umas variações ali no processo que independem de você, empreendedor. Mas você conhecendo o teu mercado, conhecendo o teu produto e tendo direcionamento, eu acho que o planejamento estratégico é um grande direcionamento para onde você vai. Mas hoje a gente faz acompanhamento financeiro e das estratégias de alinhamento dentro de KPIs que a gente estipula, e aí a gente vai mensurando trimestral, mensal, semanal, né? Porque esse planejamento, ele é muito volátil. Ele é vivo, ele tem que estar todo... E assim, conhecimento é melhoria, né? O que deu certo esse mês, o que deu errado no mês passado, o que dá para mudar. Então, assim, não pode ser engessado, né? Porque se é engessado, você aperta o botão, você não está sendo estratégico. Então, acho que... e hoje as coisas são muito voláteis, né? Você tem acesso à informação muito rápido, você tem a informação, às vezes, que muda o teu negócio. Então, acho que tem que ter um direcionamento.
mas não pode micro planejar, mas você tem que ter um norte e tem que acompanhar mais de perto. Não dá para você soltar e dizer como foi no final do ano, né? Eu acho que tem que ficar no monitoramento constante de resultado, aprendizagem, redirecionar a rota se não estiver indo para um caminho correto. Eu acho que tem algumas linhas que não é só planejar e vamos executar esse orçamento, vamos executar essa despesa. Acho que tem independente se é indústria ou se é serviço, acho que tem sempre que estar com um olhar atento aos indicadores, mas também ao mercado, aos indicadores e ao mercado. Acho que tem uma dupla consciência que o tomador de decisão precisa ter. A inteligência artificial não vai resolver isso. Não, jamais. Não vai. Ela vai te dar os dados para te dar o direcionamento, mas ela não vai planejar por você. Senão você vai ficar escravo dela. E a questão do planejamento, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Porque o futuro ninguém consegue acertar, né? A gente tem direcionadores, etc. Mas toda a construção de um mapa de objetivos estratégicos, nossos KPIs, eles são embasados em premissas. Não ter uma premissa que eu acho que é o problema. Porque como é que você vai melhorar sem você revisar uma premissa, né? E aí que está a sabedoria. Como que você desenvolve premissas aderentes ao teu negócio e você tem humildade de revisar? Não, eu errei. Eu acho que aquilo, da maneira como eu pensei que aquele produto, aquele mercado ia ser, mas ele foi diferente. E essa humildade para você planejar e mudar de rota quando for necessário? Para mim é super tranquilo. Assim, eu sempre acho que a gente sempre pode melhorar e pode reorganizar as ideias. Eu não sou resistente à mudança. Mas eu acho que, de acordo com o mercado que você está, você até tem um planejamento de despesa, um planejamento de execução que você tem que tomar risco de forma mais planejada, né? Então você não pode mudar o tempo todo também. Não pode ser vulnerável, mas tem que aceitar que as coisas podem mudar, né? Eu acho que hoje eu estou na área de serviço, né? Eu não tenho uma produção industrial, estou na área de serviço. E como que isso é mais fácil mudar serviço, porque eu não tenho uma linha de produção, não tenho estoque. Não tenho ativo de estoque. Então, assim, é mais fácil você reorganizar as coisas, reorganizar o processo, redefinir teu público-alvo, replanejar estratégia de algum ponto de melhoria. Mas quem tem uma demanda industrial, que você precisa do fornecedor, que você precisa da linha de produção, que você precisa otimizar, que você não pode mudar o tempo inteiro o fluxo da indústria, é mais complicado. Mas aí vai muito da vocação de cada negócio, né? Heloísa, chegando já à reta final do nosso podcast, eu queria que você desse algumas dicas para esse nosso pequeno e médio industrial, né, que está aí tentando se achar nesse mundo VUCA. O que ele pode fazer para poder, o que ele tem que buscar de informação, como que ele pode talvez desenvolver a marca dele, que conselhos que hoje estão um pouco mais restritos dentro do lead, mas que você poderia compartilhar com esse pessoal aí que pudesse dar um insight legal para eles aí. Sim. As nossas redes sociais são abertas, né? Então todo mundo pode acessar, ver algumas entrevistas. Pessoal, redes sociais do Lead vão estar aqui no nosso podcast. É só vocês acompanhar aqui, tá tudo aqui escrito bonitinho. Vitória, depois coloca aqui para nós. Ali tem informações muito valiosas, entrevistas, insights de mercado. Então ali tem conteúdo que ele é aberto, independente se é membro ou não, todos podem acessar. Mas eu acho que a informação nunca teve tanto valor. Então, assim, tá conectado com informação confiável. Que mesa que você está sentando, né? Você está sentando com pessoas que somem, você está prestigiando as pessoas certas, né? Até ontem eu vi um card, um amigo mandou, onde você está gastando teu dinheiro? Você está comprando, né? Quem são os seus fornecedores? Você está prestigiando a marca famosa, que o cara nem sabe que você é só mais um zerinho que entrou na conta dele, ou você está prestigiando um amigo, você está prestigiando alguém que você conhece, está incentivando alguém que você realmente acredita naquela pessoa. Então, eu acho que isso também ver quem que você está cercado de quem, né? Quem te cerca, quem que você tem parceiros mesmo, tem pessoas que você confia, que a hora que você dá um problema financeiro, essa pessoa vai entender, vai suportar, ou a hora que você precisa crescer muito, essa pessoa vai estar ali do teu lado, né? Porque muitas vezes quando você está indo bem,
as pessoas estão do teu lado. E quando você não vai tão bem, as pessoas, né, não estão muito com tempo, né? Então, eu acho que quando você está começando, você aprende muito com o erro do outro. Então, você está inserido em ambientes que as pessoas já erraram e podem te somar, não tem preço. O mentor, né? A pessoa que já viveu a experiência, a pessoa que pode te fazer ir para um próximo nível sem que você precise errar tanto, porque ela já errou, já pode te ensinar, te orientar com a falha que ela teve. Então, acho que as pessoas têm que estar cercadas de pessoas boas. Pessoas que somem, pessoas que colaborem, pessoas que façam a diferença. Eu sempre digo que mesmo que você quer estar sentado, né? Eu não quero estar sentado na mesa de perdedor, mas eu quero estar sentado na mesa de pessoas que venceram, já perderam e se reorganizaram e cresceram, porque elas vão me ensinar. Então, assim, também as escolhas que a gente tem, né? Que escolha faz sentido para o negócio, né? Não fazer as coisas por fazer, mas tomar a decisão certa, se cercar dos melhores, né? Melhor pessoa para ajudar a contratar, melhor pessoa para ajudar a treinar, melhor pessoa para ajudar a organizar teus contratos, né? Tem uma empresa nossa que a gente falhou de não ter uma boa consultoria jurídica e achar, não, deixa eu ler o contrato e resolvo. A gente enfrentou um grande processo judicial porque a gente assinou sem ler um termo lá que foi uma pegadinha do fornecedor. Isso causou um grande problema para a gente numa das empresas. Por quê? Falta de orientação. Se eu tivesse um advogado que eu passasse meu processo para ele ver o contrato, para ele validar antes de eu assinar, nunca teria passado por isso. A gente nunca pensa que vai usar o contrato, né? A gente acha que então, assim, só que às vezes o outro lado tem má fé. Sim. E já faz as coisas plantadas, porque sabe que você é bonzinho, se é legal, você não vai ler o que você está assinando. Então, acho que assim, se cercar dos melhores, né? Se cercar de pessoas que vão somar. E aí as coisas acontecem, porque flui de forma natural, assim. Essa fé. Se a pessoa tem boa vontade, se a pessoa está cercada dos melhores, se ela acredita no que ela está vendendo, no que ela está produzindo, as coisas acontecem, né? Eu acho que acreditar no sonho, acreditar no sonho, mas buscar melhorar, buscar se profissionalizar, buscar evoluir no processo sempre. Eu acho que o empreendedor ele é um constante aprendiz, né? Você sempre está aprendendo com o seu erro, você sempre está aprendendo com o mercado. Então, assim, essa coisa de, por empreendedor, trabalho 8 horas por dia, jamais, né? Você está o tempo todo com a tua cabeça trabalhando, com a tua cabeça funcionando. Então, e também ter pessoas do teu lado que têm essa visão empreendedora. Tem muitos colaboradores que têm essa paixão pelo negócio e que vestem a camisa e te ajudam a multiplicar o negócio, porque elas se sentem parte daquilo também. Então, acho que também pesar nisso, né? Que pessoas que você contrata que têm um perfil empreendedor, que já tiveram suas empresas, já erraram e podem te ajudar, principalmente quem está começando, né? Eu acho que esses são algumas dicas que eu dou que, como eu já passei, né, por esses processos, acho que são dicas importantes. Heloísa, simplesmente sensacional. Pessoal, a gente vem gravando vários podcasts, né? A gente procura trazer pessoas que são referências em suas áreas de atuação. Hoje a gente teve aí a grande sorte de poder conhecer e estar junto com a Heloísa. E cada vez que eu faço um podcast como esse de hoje, se tivesse uma fita métrica, que eu acho que eu cresci uns 10 centímetros, porque a gente cresce, a gente evolui. Por quê? Porque está na mesa com pessoas que realmente acrescentam, trabalham com propósito, dicas valiosas. Heloísa, simplesmente sensacional. Muito obrigado. Obrigada, Bettina. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai finalizando agora esse nosso podcast com a Heloísa. Os contatos da Heloísa vocês podem depois consultar aqui no nosso podcast. A Heloísa super disponível, né? Aceitou o nosso convite. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem atentos aí, se inscrevam no nosso canal. A gente vai estar divulgando também nossas redes aí quando que a gente vai ter novos episódios, nossos convidados. Então, até a próxima.